Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h39. Olá, muito bom dia para você. Terça-feira, 18 de fevereiro do ano de 2025. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Nesta terça-feira, 18 de fevereiro, segundo o site Clima Tempo, teremos uma temperatura variando entre 20 e 33 graus. Vento 4 km por hora, umidade relativa do ar variando entre 55% e 99%. A probabilidade de chuva para esta terça-feira muito baixa, 0,01 milímetro, 50%. O sol começou a mostrar a sua cara às 6h25 e se põe às 19h03. Teremos uma terça-feira de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com poucas nuvens. Vamos então aos principais destaques desta edição. Jornal Verde Vale. Evento discute inovação e digitalização no agronegócio em Goiânia. Pagamento do abono salarial do PIS/PASEP começou nesta segunda-feira. Carga milionária de cigarros contrabandeados é saqueada após acidente da BR-050. Grupo de médicos e odontólogos prestadores de serviço do IPASCO entram em paralisação. Quadrilha que causou prejuízo de R$2 milhões a produtores rurais de Goiás é alvo de operação da polícia. Brasil registra um acidente aéreo a cada 2 dias nesse ano de 2025. Governo cria cadastro de pessoas proibidas de apostar em bets. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. 6h41, uma ótima manhã de terça-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Olha, o pagamento do abono salarial do PIS/PASEP 2025, referente ao ano de 2023, começou nesta segunda-feira. Nessa primeira fase, o benefício é destinado a trabalhadores que nasceram em janeiro. O saque estará disponível até 29 de dezembro deste ano. Esse benefício é concedido anualmente a trabalhadores da iniciativa privada através do PIS e a servidores públicos através do PASEP, que atendem requisitos do programa, recebendo o valor de até um salário mínimo. No geral, pessoas que trabalharam por pelo menos 30 dias no ano base e receberam até 2 salários mínimos por mês têm direito ao abono. Os detalhes sobre data, valores e banco de recebimento do PIS/PASEP podem ser consultados no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br. O calendário do pagamento foi unificado e os beneficiários vão receber de acordo com o mês de nascimento. Serão disponibilizados 30,7 bilhões de reais para o pagamento do benefício para cerca de 25,8 milhões de pessoas, de acordo com dados do Ministério do Trabalho. E o Supremo Tribunal Federal manteve a sua decisão sobre a descriminalização do porte da maconha para o consumo pessoal. Em julgamento virtual encerrado nesta sexta-feira, os ministros rejeitaram pedidos de esclarecimento apresentados pela Defensoria Pública de São Paulo e pelo Ministério Público do mesmo estado, que contestavam pontos da decisão tomada no ano passado. Os embargos argumentavam que a decisão do STF colocaria sobre o réu a obrigação de provar que não é traficante. O ministro Gilmar Mendes, relator do caso, rejeitou essa interpretação. Ele afirmou que a decisão do Supremo foi favorável à defesa, pois impede que uma pessoa seja condenada automaticamente por tráfico caso esteja com mais de 40 gramas. Nesses casos, o juiz precisará analisar outros fatores para definir se a droga era para o consumo pessoal ou para a venda. Entre esses critérios estão o local da apreensão, o comportamento do acusado e os seus antecedentes criminais. Apesar da decisão do STF, o porte de maconha
continua sendo uma conduta ilícita. Isso significa que, embora não seja mais considerado crime, o uso da droga em espaços públicos segue proibido. 6h44, Pix por aproximação começa no próximo dia 28. Saiba como vai funcionar essa nova sistemática nessa reportagem de Bianca Mingotti. A partir do dia 28 de fevereiro, os brasileiros poderão utilizar uma nova modalidade de pagamento para efetuar transações, o Pix por aproximação. A ideia é simplificar a jornada de pagamentos com Pix, reduzindo as etapas nos pagamentos online. Além disso, viabilizar a oferta de Pix em carteiras digitais, as chamadas wallets. A medida já está valendo em algumas instituições desde novembro de 2024, com vistas a garantir a segurança da funcionalidade. Com a modalidade por aproximação, os brasileiros poderão efetuar pagamento instantâneo sem precisar acessar o aplicativo da instituição financeira, de maneira semelhante ao que já acontece com os pagamentos via cartão de crédito por aproximação. Além disso, a novidade também permitirá que pagamentos via Pix sejam realizados aproximando o celular do terminal de pagamento, utilizando o recurso de tecnologia NFC disponível para alguns celulares. Na prática, segundo o Banco Central, a experiência do consumidor será simplificada, já que terá menos etapas do que atualmente. O Pix por aproximação funcionará da seguinte forma: o cliente poderá escolher a instituição financeira e cadastrar sua conta na carteira digital de preferência e salvá-la para efetuar o pagamento presencial com o Pix por aproximação, da mesma maneira como já é feita com cartões. Em 2024, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional introduziram novas regulamentações para expandir o Open Finance, que inclui o compartilhamento de dados entre instituições financeiras. Open Finance é uma medida estruturante do sistema financeiro e do sistema de pagamentos brasileiro que visa a padronização do processo de compartilhamento de dados e de serviços financeiros pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Conforme o Banco Central, a utilizar os padrões de segurança exigidos pelo Open Finance, a jornada sem redirecionamento permite uma experiência mais fluida para o consumidor, que não vai mais precisar sair do ambiente de compras online para efetuar o pagamento, já que poderá vincular sua conta previamente na loja virtual desejada e pagar as compras diretamente no ambiente. Nesse caso, não será necessário que o cliente acesse outro aplicativo ou seja redirecionado para outra aba do navegador. Reportagem Bianca Mingotti. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h46. 2 suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada no furto de equipamentos agrícolas em Goiás, que causou prejuízo superior a R$2 milhões, foram alvos da Operação Chão de Ferro realizado no último fim de semana. Um homem foi preso em flagrante, enquanto que o outro, com mandado de prisão expedido pela Justiça, segue foragido. A polícia recuperou parte dos itens furtados, avaliados em mais de R$100 mil. A ação foi conduzida pela Polícia Civil de Goiás por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais, em parceria com a Polícia Militar através do Batalhão Rural. A operação desmantelou um grupo criminoso que vinha praticando furtos de equipamentos agrícolas de alto valor, especialmente em fazendas situadas nas rodovias do estado. A investigação teve início com o furto de itens avaliado em R$80 mil de uma propriedade localizada na rodovia GO 156 em Palmeiras de Goiás, no dia 15 de janeiro deste ano. Com base nessas informações, a polícia descobriu um padrão de atuação da quadrilha, que também estava envolvida em furtos em municípios como Rio Verde, Santa Helena, Campo Alegre de Goiás e Goianápolis. O prejuízo total com esses furtos supera a casa dos R$2 milhões. E o primeiro levantamento feito pela Goiás Pesquisas para medir o voto do eleitor, já focando as eleições do ano que vem, começa de forma como outros períodos eleitorais começaram. Até parece ser uma boa notícia tanto para a deputada federal Adriana Arcossi quanto para o ex-governador Marconi Perillo, que aparece em segundo, 10 pontos atrás do líder, o vice-governador Daniel Vilela. Mas a história prega cautela. O segundo lugar parece muito favorável a Marconi, que se mantém competitivo em uma pesquisa realizada poucos dias após uma operação da Polícia Federal
que investiga irregularidades na saúde goiana entre 2012 e 2018, período em que o tucano comandou o Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Também pode parecer um revés para o senador Wilder Moraes, que figura entre o último lugar entre os 4 nomes testados. 6h49, CRO de Goiás orienta pacientes sobre quais procedimentos estéticos podem ser feitos por dentistas. Vamos saber desses detalhes dessa matéria de Natália Lima. Já há alguns anos, a área de atuação dos dentistas deixou de ser apenas os dentes. Secretária-geral do Conselho Regional de Odontologia de Goiás, Francine Moreira, destaca que os profissionais são considerados habilitados para realizar procedimentos estéticos na região do rosto, como botox, bichectomia e preenchimento labial. No entanto, procedimentos como rinoplastia e lipo de papada não podem ser realizados por dentistas. Nós temos uma especialidade na odontologia que se chama harmonização orofacial. Nós somos a única área da saúde que temos essa especialidade. Então, a nossa orientação é que o paciente procure um profissional que esteja devidamente capacitado, de preferência, tenha a especialidade, porque com certeza ele recebeu um treinamento para que faça os procedimentos com mais segurança. Para verificar isso, o paciente pode consultar todas as informações do profissional no site do CRO Goiás. Ainda de acordo com Francine, a realização dos procedimentos proibidos ou ainda a venda de cursos sobre técnicas proibidas e divulgação de alguns desses procedimentos podem levar o cirurgião a responder um processo ético disciplinar. E as consequências do profissional que não tem a habilitação adequada ou que não está atuando dentro das normas ou não está com a sua inscrição ativa, mediante denúncia, ele pode sofrer algum processo ético no conselho e aquele paciente que se sentir lesado, ele pode buscar os seus direitos em outras instâncias, né? No caso mais recente, a dentista Miriam Mariana Coelho da Costa foi alvo de uma investigação da Polícia Civil por lesão corporal contra 8 pacientes e pelo exercício ilegal da medicina. Suspeita de causar lesões em pacientes após procedimentos de rinoplastia. A clínica onde ela atendia, no Jardim América, em Goiânia, foi alvo de um mandado de busca e apreensão. Em nota, a defesa da profissional afirmou que ela é habilitada para procedimentos odontológicos e que as intervenções feitas na clínica eram de rinomodelação e não cirúrgicas. Em janeiro, a polícia prendeu outra profissional, a dentista Ellen Matias, também suspeita de deformar pacientes ao realizar cirurgias estéticas. Natália Lima, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h51, em busca do título da Copa do Brasil deste ano, o Vasco inicia sua jornada na competição nesta terça-feira e já se encontra no Espírito Santo. O Gigante da Colina encara a União Rondonópolis de Mato Grosso pela primeira fase do torneio às 21h30 no Estádio Municipal Kleber Andrade, em Cariacica. E o Botafogo terá a segunda decisão este ano. O Glorioso vai enfrentar o Racing na quinta-feira no estádio El Cilindro, em Avellaneda, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Para o confronto que abre a decisão, o Botafogo não contará com o zagueiro Bastos. O angolano sofreu uma entrada dura ainda nos primeiros minutos da partida contra o Nova Iguaçu na 8ª rodada do Campeonato Carioca e segue se recuperando. Atual tricampeão do Campeonato Paulista, o Palmeiras vive um momento inusitado nessa temporada. A equipe chega na reta final da primeira fase do estadual com o risco de ser eliminado de maneira precoce sem sequer avançar para as quartas de final. Após empate sem gols no clássico contra o São Paulo neste domingo, o Verdão chegou aos 17 pontos, 5 a menos que a Ponte Preta, líder do grupo D, e 2 para o São Bernardo, segundo colocado, com 19 pontos. Com isso, a equipe precisa vencer os seus compromissos e torcer pelo tropeço dos concorrentes. Caso vença uma partida, empate outra, o time comandado por Abel Ferreira terá que torcer para que a Ponte Preta some no máximo 2 pontos. Se conseguir 2 vitórias, mas a equipe de Campinas também triunfar, o Palmeiras precisa torcer para o São Bernardo perder um dos seus jogos. Jornal Verde Vale. Agronegócios.
E nesta quarta-feira, Goiânia recebe o Cerrado Talks 2025, evento que discute a inovação e digitalização no agronegócio. Com o tema O Futuro e a Transformação Digital no Agro, o evento acontece no UB Cerrado, das 16 às 20 horas, reunindo especialistas, startups, investidores e empresários para debater tendências, inovação e financiamento no setor. Durante o encontro, será anunciada uma parceria entre UB Cerrado e a Agro Selections com o lançamento do programa de aceleração Agrotech, que tem como objetivo conectar startups a oportunidades de crescimento, investidores e suporte estratégico para o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas no agronegócio. A programação inclui a palestra de Francisco Massaro, executivo da Ingration e coordenador da MBA Agrotech na FIAP, além e também sobre digitalização e eficiência no setor agroindustrial. Em seguida, o painel Venturi Capital no Agro contará com a participação de Gilson Brito Júnior, também da Agro Selection, Marcelo Merrara da Agrobens, Malcírio Veloso da Assocom e Rafael Munhoz da Sonda para discutir os investimentos e desafios na captação de recursos. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Hoje eu vou falar de novo do novo presidente da Câmara, Hugo Motta, deputado Hugo Motta. Muita gente na rede social diz: que você está elogiando o Hugo Motta? Não, eu não estou elogiando. Muito ao contrário, eu estou cobrando. Eu acho que não entenderam. Eu estou repetindo, e vou repetir agora, fazer uma espécie de exegese do discurso de posse dele, para lembrar que promessas importantes, que compromissos importantes ele assumiu com aquele discurso em que ergueu a Constituição imitando o doutor Ulisses. Eu revi o discurso algumas vezes e anotei aqui algumas coisas que os jornais não deram, que a televisão não deu, a rádio não deu, e eu não falei ainda nisso. Vejam só, ele, citando Ulisses, disse: são governo, o executivo e legislativo. E acrescentou: repito, são governo, o executivo e o legislativo. Ele não está citando o Supremo aí, porque o Supremo não tem a representatividade do povo. É um órgão técnico, ao contrário do que tem dito o presidente do Supremo, que é um órgão político, que se transformou, não sei como se transformou, porque não foi alterada a Constituição. Aí, mais, outra frase dele: muitos têm maior probabilidade de acertar que um só. Quem é o um só? O presidente da República. Quem são os muitos? Os 594 congressistas, 81 senadores, 513 deputados. Isso é parlamentarismo. É aquela proposta do Rauli, lá do Paraná, que chamaram de semipresidencialismo. Na verdade, é parlamentarismo. Outro: o primeiro sinal de todas as ditaduras é minar e solapar todos os parlamentos. O que ele está dizendo? Quem está tentando tirar força do parlamento quer ditadura. Não há democracia sem imprensa livre e independente. Aí, no caso, imprensa não é a imprensa que imprime jornal, é um sinônimo de jornalismo, de comunicação, de informação. Precisa ser livre e independente, ou isso não é democracia. Se quiserem, censura, que está proibida na Constituição. Todo poder emana do povo. Está escrito na Constituição. Ele leu essa frase e disse: olha, a Constituição não disse algum poder emana do povo, ou quase todo poder emana do povo. Não, a Constituição disse todo poder emana do povo. Isso é a profundidade da fala dele. E menciona depois a cooptação do parlamento pelo toma lá da cá. Um arrendamento, ele chama, do legislativo pelo executivo. Eu vi um vídeo do Gustavo Gayer dizendo isso também. Comprando por emendas, por liberação de emendas, comprando voto. Aí fazemos parte, nós, os legisladores, fazemos parte das soluções e não dos problemas. Está sacudindo todo mundo lá dentro. Sou o primeiro na fila da transparência em todos os poderes, legislativo, executivo e judiciário. Transparência. Todos os poderes. Transparência na apuração de eleição, transparência nos processos, nos inquéritos, que são sigilosos.
ou os dados de gente do Palácio do Planalto que estão cobertos de proteção por 100 anos. Vamos lutar pela Constituição. Uau! Estamos no ponto de partida onde nos colocaram os constituintes. Começar tudo de novo para impor a Constituição a esse país. Isso é importantíssimo. É porque estão rasgando a Constituição. Passou o tempo do dedo na cara. É hora de olho no olho. O nome disso é respeito. É uma rebelião comandada pelo presidente da Câmara. Ninguém é dono da Constituição. A Constituição está acima de todos. Ninguém está acima dela. Fora disso, fora da Constituição, a democracia morre. E democracia não tem dono, é de todos. Gente, esse discurso é um compromisso gigantesco de democracia, de Constituição, de devido processo legal, mas, sobretudo, de democracia. Para voltarmos aos quadros constitucionais vigentes, temos que resgatar a Constituição. E tá aí, ele pegou essa bandeira, pegou essa Constituição. Hugo Mota, presidente da Câmara. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. 7h05. Já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta terça-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Olha, a temperatura máxima registrada nesta segunda-feira no Rio de Janeiro foi de 44 graus, a mais alta registrada pelo Sistema Alerta Rio desde 2014. A cidade do Rio atingiu o nível 4 de calor, o segundo mais crítico definido pela Prefeitura, ao 12h35 desta segunda-feira. De acordo com o Serviço de Meteorologia da Administração Municipal, há um sistema de alta pressão no oceano influenciando o tempo e aumentando as temperaturas na cidade. O nível de calor 4 é acionado quando a temperatura fica entre 40 e 44 graus, com previsão de permanência ou aumento por pelo menos 3 dias consecutivos. Em coletiva de imprensa no domingo, o prefeito Eduardo Paes e outras autoridades municipais já haviam alertado que a cidade teria calor extremo esta semana. Com acionamento do nível 4, a prefeitura abriu os 58 pontos de resfriamento com áreas de sombra, pontos de hidratação e banheiros que podem ser utilizados livremente pela população em diversos bairros da cidade. E a Câmara dos Deputados iniciou a discussão de uma mudança no regimento interno que pode alterar a nomeação dos presidentes de comissões. Os dirigentes desses colegiados são responsáveis por alocar as emendas de comissões, cuja a previsão do orçamento deste ano é de 11,5 bilhões de reais. Ainda não há data para haver uma definição sobre o tema. O assunto foi apresentado na reunião de líderes realizado na última quinta-feira. O líder do PP, deputado Dr. Luizinho, do Rio de Janeiro, sugeriu que o regimento interno da casa fosse modificado para que os presidentes não fossem mais eleitos e sim indicados pelos partidos que conquistarem os colegiados. Dessa forma, as siglas poderiam, a qualquer momento, retirar os comandantes e trocá-los até o final do mandato. A discussão sobre o tema foi informal e não foi apresentado aos líderes um texto que explicasse o teor e os motivos da mudança. Por conta disso, o PDT e PSOL apresentaram divergência. O presidente da casa, Hugo Mota, então pediu para que os parlamentares consultassem as bancadas sobre as alterações e uma nova discussão deve ser feita futuramente. Olha, começa o pagamento do Auxílio Gás. 5 milhões de cidadãos devem ser beneficiados neste mês. A matéria é de Fabíola Altran. O governo começa a pagar o Auxílio Gás nesta semana. Cerca de 5 milhões de cidadãos que estão no cadastro único devem receber pelo menos R$100 a partir desta segunda-feira. O Auxílio Gás é pago a cada 2 meses pelo governo federal. Os beneficiados são selecionados com base nos dados informados no Cade Único. Tem prioridade famílias de baixa renda e com maior número de dependentes, mães solo, vítimas de violência doméstica e com algum integrante que receba o benefício de prestação continuada. Você pode saber se tem direito ao benefício acessando o aplicativo Caixa Tem ou entrando em contato com o Centro de Referência da Assistência Social
da região onde mora. Segundo o cronograma do governo, o pagamento segue até 28 de fevereiro. O depósito segue o mesmo calendário do Bolsa Família, com datas que variam de acordo com o dígito final do número de identificação social. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h09. Um caminhão carregado de cigarros contrabandeados do Paraguai, avaliados em cerca de 3,5 milhões de reais, tombou na BR-050 e foi saqueado na sequência entre Catalão e Campo Alegre no domingo. Câmeras de segurança registraram o furto de cerca de 50 caixas do produto por motoristas que passavam pelo local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carga que vinha do Paraguai tinha como destino Águas Lindas de Goiás. O motorista abandonou o veículo e fugiu logo após o acidente. Pelas marcas de frenagem no asfalto, a PRF suspeita que ele tenha perdido o controle e saído da pista e tombado sobre uma canaleta que divide a rodovia, parando no canteiro central. Carga de cigarros contrabandeadas saqueados na BR-50 tinham local desconhecido. O impacto rasgou o baú, espalhando a carga por toda a estrada. Até o momento, ninguém foi preso. O caso segue sob investigação para a identificação do motorista do caminhão e também dos envolvidos no furto. E o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, tem mais de 70% de aprovação do eleitorado em Goiás. A informação é do levantamento realizado pelo Instituto Goiás Pesquisas. O estudo, feito entre os dias 12 e 14 de fevereiro deste ano, aponta que 71,19% dos entrevistados avaliam a gestão estadual como ótima ou boa. De acordo com os números, 46,46% consideram o governo Caiado ótimo, enquanto que 24,73% o classificam como bom, o que soma 71,19%. Outros 17,35% dos entrevistados avaliam a administração como regular, enquanto 5,68% a consideram ruim e 3,49% a consideram péssima. A soma entre ruim e péssima chega a 9,17% de avaliação negativa. O percentual de pessoas que preferiram não opinar foi de 2,29%. A pesquisa foi realizada com 1.003 entrevistados e possui uma margem de erro de 3,3 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%. 7h11 e o prefeito Sandro Mabel fala em proibir caminhões de obra de estacionarem na rua e retirar ambulantes na região da 44. Maísa Martins é quem traz detalhes dessa matéria. O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, falou nesta segunda-feira da proibição de estacionamento dos caminhões betoneiras nas ruas para evitar transtornos no trânsito. Além de betoneiras, também deve ser proibido o estacionamento dos caminhões de carga e descarga nas ruas durante a execução das obras. Sandro Mabel explicou que as empresas vão ter um prazo para se ajustar, tanto às obras em andamento quanto às novas que ainda serão aprovadas. Vamos adequar as obras que já estão em andamento, como as novas a serem aprovadas. Então, tudo terá um prazo para que se possa adequar. Agora vai se adequar. Você gosta de caminhão, betoneira, com bomba de concreto no estacionamento das ruas, não vai ter mais. Dentro de pouco tempo, eles têm que recuar a obra deles e isso tem que estar na área de descarga da obra, que vai ser na frente da obra ou atrás da obra. Na rua, não mais. Sandro Mabel afirmou que a medida visa evitar o impacto da circulação desses caminhões maiores no trânsito, especialmente em áreas mais movimentadas. Outro ponto citado pelo prefeito foi sobre a retirada de ambulantes das ruas da região da 44. Segundo ele, os ambulantes vão ter espaços nas galerias ou nas feiras já existentes, mas não vão ficar nas ruas. Os ambulantes da região da 44 eu já anunciei antes da campanha, não tem surpresa nisso daí. Os empresários da região da 44 que estão demorando. Lá nós vamos colocar os ambulantes dentro, quem queira ir para dentro de uma daquelas galerias, eles vão ter uma condição de ter uma taxa especial para iniciarem lá dentro, ou então um lugar na feira hippie ou na outra feira. Agora, eu não vou abrir outra feira e na rua não vai ficar mais ninguém. Nós vamos botar mas também não vou jogar o pessoal, não. Sai daí, o rapa vai passar, não é assim. Vai ter o dia certo, até aquele dia tem que se organizar, as pessoas têm que sair da rua e daí para frente nós iremos funcionar.
As medidas citadas por Mabel são responsabilidade da recém-criada Secretaria Municipal da Eficiência. O prefeito anunciou nesta segunda a nomeação do empresário e consultor Fernando Antônio Ribeiro Peternella para comandar a pasta. Em nota, o Sindicato da Indústria da Construção no estado de Goiás informou que compreende e apoia os esforços da prefeitura para melhorar o trânsito e a mobilidade urbana, reconhecendo a importância de medidas que contribuam para o bem-estar de todos. No entanto, ressaltou que a adaptação às novas regras que restringem a circulação de caminhões betoneira nas vias da cidade demanda um prazo adequado para que as empresas do setor reorganizem as operações, assegurando o cumprimento das normas sem comprometer o andamento das obras. Por fim, diz que estão à disposição para dialogar com a prefeitura, contribuindo com sugestões técnicas. Também por meio de nota, a Associação Empresarial da região da Rua 44 informou que há mais de 30 dias vem solicitando uma audiência com o prefeito Sandro Mabel para tratar justamente da questão dos ambulantes. Diz que é de autoria da Associação Empresarial o projeto de aluguel social que disponibiliza lojas ociosas na região para abrigar de forma digna ambulantes que estejam trabalhando irregularmente. Afirmou que a audiência para tratar deste e de outros assuntos foi confirmada no fim da semana passada para esta terça-feira, quando o prefeito deverá visitar a região da 44. Maísa Martins, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h15 e o volante Gerson, capitão do Flamengo, enviou uma carta ao Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio questionando a realização de jogos no horário das 16h30. O texto, dirigido ao presidente da entidade, Alfredo Sampaio, solicita o apoio do sindicato. No documento, o jogador destaca a importância de zelar pela saúde dos atletas. Ele, aliás, enfatizou o impacto das altas temperaturas no Rio de Janeiro nessa época do ano. A carta foi enviada após uma reunião com o elenco, que expressou suas reclamações, assim como a comissão técnica. O Flamengo se manifestará em breve sobre os horários das partidas. Vale destacar que na tarde da segunda-feira, o município do Rio, como já falamos nessa edição do Jornal Verde Vale, entrou na fase calor 4, com temperaturas previstas entre 40 e 44 graus e com uma tendência de aumento nos próximos dias. No próximo sábado, o Flamengo enfrenta o Maricá às 16h30, horário de Brasília, no Maracanã. E o Superior Tribunal de Justiça agendou para o dia 13 de março o julgamento do recurso do ex-atacante Robinho. O ex-jogador está preso após condenação a 9 anos de prisão por estupro de uma mulher albanesa, crime cometido na Itália em 2013. O recurso busca a modificação da decisão que homologou a sentença da justiça italiana que condenou o jogador. Em 2022, a Itália julgou o caso, embora Robinho já estivesse no Brasil à época. Na ocasião, o governo italiano solicitou ao STJ que o jogador cumprisse a pena no Brasil. O tribunal analisou o pedido e homologou a sentença em 20 de março. Robinho está preso no presídio de Tremembé, em São Paulo, desde então. A defesa do jogador argumenta que o STJ não analisou adequadamente a dosimetria da pena, limitando-se a aplicar a decisão da Itália. Os advogados afirmam que há diferença nas legislações dos dois países e que, portanto, o tempo de prisão deve ser revisto. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E o governador Ronaldo Caiado reafirmou o compromisso com os produtores rurais ao articular uma contestação formal contra a arguição de descumprimento de um preceito fundamental da ADA-FP 743, movida pelo PSOL e pela Rede Sustentabilidade no Supremo Tribunal Federal. A medida, sob relatoria do ministro Flávio Dino, pretende permitir a suspensão automática do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, com base em alertas de desmatamento captados por satélites. O julgamento tem nova audiência marcada para o dia 13 de março deste ano. Caiado alerta que a proposta pode gerar impactos irreversíveis para o setor, uma vez que os alertas emitidos pelos satélites PRODES e DETER do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, nem sempre correspondem à realidade constatada em vistorias presenciais. A contestação apresentada pela União Brasil visa garantir segurança jurídica aos produtores que podem ter as suas atividades inviabilizadas caso o CAR seja suspenso sem a verificação adequada. O governador demonstrou confiança em um desfecho favorável no STF
e reforçou a importância da mobilização política contra medidas que afetem a agropecuária. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h18. E com a queda de um avião de pequeno porte em Prado, no sul da Bahia, o país contabiliza 23 ocorrências graves registradas pelo Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o SIMPAER, apenas em janeiro e nos primeiros dias de fevereiro. 7 desses acidentes foram fatais, resultando na morte de 11 pessoas. O caso mais recente aconteceu na tarde desta segunda-feira, quando o ultraleve caiu e explodiu próximo à praia da Barra do Cati, vitimando o empresário mineiro Fred Thanos e deixando o piloto ferido. A tragédia reforça o alerta sobre o crescente número de acidentes aéreos no Brasil, fenômeno que especialistas associam ao aumento da frota de aeronaves no país, exigindo maior fiscalização e aprimoramento das normas de segurança. A escalada de ocorrências levanta questionamentos sobre as condições das aeronaves, a qualificação dos pilotos e a infraestrutura aeroportuária, fatores essenciais para a segurança da aviação. O crescimento do setor aéreo demanda atenção redobrada e a investigação dessas tragédias é fundamental para evitar novas perdas. Enquanto os órgãos responsáveis analisam as causas dos acidentes, a preocupação com a segurança de voos de pequeno porte se torna cada vez mais urgente. INSS anuncia mudanças em algumas atividades que terão que deixar de ser MEI. Vamos saber quais são. Nessa matéria com a Fabíola Altran. Mudanças no MEI, algumas profissões vão ter que sair do regime. São 13 as categorias que não vão mais ser classificadas como microempreendedoras individuais. É o que anunciou o Instituto Nacional do Seguro Social. O objetivo é adaptar o MEI às normas de regulamentação profissional e, assim, garantir que só atividades compatíveis com o modelo simplificado de tributação permaneçam na categoria. Na lista estão ocupações que exigem regulamentação específica, como alinhador de pneus, aplicador agrícola, arquivista de documentos, balanceador de pneus e coletor de resíduos perigosos, além de comerciantes de artigos veterinários, dedetizador e operador de marketing direto, entre outras atividades. A proposta do INSS é também limitar o acesso ao regime de MEI a trabalhadores que realmente se encaixam no pequeno empreendedorismo. Portanto, profissionais que deixarem esse regime vão ter que buscar outras formas de se formalizarem. Da Rádio 2, Fabíola Altran. Jornal Verde Vale. 7h21, último intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira. No próximo bloco, espaço para as nossas notícias locais. Já está liberado para você o nosso WhatsApp, para você participar do nosso quadro A Voz do Cidadão, 99623-6881, 99623-6881. É o nosso WhatsApp para onde você manda as suas reclamações, sugestões, elogios, enfim, é que você verbaliza aí o que você precisa aí na sua rua, na sua comunidade, no seu setor. Estamos aguardando você. Já já eu volto logo após o intervalo comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. 7h30. Já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta terça-feira, 18 de fevereiro, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Olha, o governo federal, por meio do Ministério da Justiça, em parceria com a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, lançará hoje, terça-feira, a Aliança Nacional de Combate a Fraudes Bancárias Digitais. Resultado de um acordo de cooperação técnica entre as entidades firmado em agosto do ano passado, a iniciativa visa unir os esforços do governo e das instituições e empresas dos setores financeiros, de telecomunicações, do varejo, de marketplace, de redes sociais e de outros segmentos para a prevenção e o combate a fraudes, golpes e crimes cibernéticos. A partir da criação do grupo, será formado um comitê gestor, além de grupos temáticos que se reunirão em fóruns bimestrais para acompanhar a evolução das metas propostas.
Os grupos deverão desenvolver boas práticas de prevenção, detecção e resposta a esse gênero de crime, além de campanhas temáticas. As medidas terão foco, por exemplo, na verificação da identidade para a abertura de contas por meio eletrônico, no compartilhamento e tratamento de dados e informações e na definição de critérios e protocolos para o compartilhamento de dados para viabilizar o combate às fraudes bancárias. A cerimônia que marca a criação da aliança está agendada para as 16 horas desta terça-feira, e contará com a presença do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e do presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney. E o governo federal anunciou a criação de um cadastro nacional de pessoas proibidas de apostar em plataformas de bets. Essa iniciativa faz parte da portaria voltada para a regulamentação pelo Ministério da Fazenda e visa principalmente aumentar o controle sobre o mercado de apostas esportivas aqui no Brasil. A previsão é de uma consulta pública a partir de abril deste ano para que empresas do segmento contribuam com sugestões. A medida deve entrar em vigor a partir do segundo semestre deste ano. Na prática, pessoas com determinação judicial ou restrições legais estarão com seus nomes proibidos de jogar, somando-se a outros nomes já vetados por lei de realizar apostas, como membros de órgãos de regulação, menores de idade, jogadores, árbitros, treinadores e dirigentes de clubes e federações esportivas. No entanto, a ideia é que as punições sejam mais rigorosas. A inclusão no cadastro será automática para os casos previstos na legislação, como jogadores e menores de idade. Já para aqueles proibidos por decisão judicial, será necessário um processo administrativo que garanta a transparência e permita a devida contestação quando necessário. 7h33, revisão cadastral continua e exclui do Bolsa Família beneficiários com irregularidades no cadastro. Quem faz o alerta é Milena Abreu. O governo federal realiza de forma contínua desde 2023 a revisão cadastral do Bolsa Família e bloqueia o pagamento do benefício quando há fraudes ou irregularidades. De acordo com os números mais atuais, o Bolsa Família hoje é pago para 1.100.000 pessoas a menos. Em dezembro de 2022, antes dos trabalhos começarem, o total de inscritos no programa chegava a 21.600.000 pessoas. Esse número caiu para 20.500.000 pessoas em janeiro deste ano. Entre as irregularidades que causam o bloqueio do benefício estão os casos de pessoas que se declaram como família unipessoal, mas na verdade são parte de núcleos familiares maiores, e beneficiários já falecidos ou com renda acima das regras de elegibilidade do Bolsa Família. A revisão cadastral teve até agora maior impacto nas regiões sudeste e nordeste do país, que são também onde estão a maioria dos beneficiários. Atualmente, o governo paga por mês cerca de 13,8 bilhões de reais em benefícios. Em dezembro de 2022, para manter a base de comparação, foram desembolsados cerca de 14.400.000 reais, considerando valores já corrigidos pela inflação. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h35. E a forte chuva que atingiu a cidade de Pirenópolis neste domingo causou estragos em diversas regiões do município. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, foram 51 milímetros de chuva em um espaço de 2 horas. 2 casas e uma pousada foram os locais mais danificados pelo temporal. O muro da pousada, localizado no centro da cidade, foi derrubado pela água e aproximadamente 136 apartamentos foram alagados. Tapetes, camas, colchões e demais materiais que estavam no chão foram atingidos. Por meio de nota, a prefeitura da cidade informou que está acompanhando de perto os impactos causados pela forte chuva que atingiu a cidade. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura estão mobilizados para prestar apoio, avaliar danos e trabalhar na recuperação das áreas atingidas. E um grupo de médicos e odontólogos que prestam serviço para o Ipasgo Saúde anunciaram uma paralisação de 48 horas que deve ter início hoje, terça-feira. Os profissionais do Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás, Simego, aprovaram a paralisação em assembleia realizada no dia 10 de fevereiro e convocou um novo encontro para esta segunda-feira.
No comunicado publicado pelo sindicato, a paralisação foi posta como uma forma de advertência aos gestores responsáveis que não atenderam à pauta de reivindicações apresentadas pela categoria. O grupo garante que durante os 2 dias de paralisação, os atendimentos de urgência e emergência serão mantidos seguindo a determinação legal. Justificando a mobilização, sindicalistas afirmam que o pagamento dos honorários dos profissionais credenciados não estão sendo processados corretamente desde agosto de 2023. Os representantes da categoria foram categóricos ao afirmar: consultas e exames eletivos podem ser interrompidos até que haja um posicionamento concreto sobre tais pagamentos. Em nota, o IPASGO afirmou que foi surpreendido com a paralisação, sem qualquer comunicação prévia à instituição. Aliás, o IPASGO lembrou que o grupo de profissionais em questão não possui vínculo empregatício com a instituição e que possuem autonomia para solicitar descredenciamento a qualquer tempo, desde que respeitadas as condições pactuadas em contrato. Goiás já faz quase 2.000 autuações de motocicletas com escapamento adulterados somente esse ano. É o que diz o Detran. Vamos saber detalhes dessa matéria com o José Bonfim. Em 2025, foram quase 2.000 autuações de trânsito relacionadas a motocicletas adulteradas de forma irregular ou que ocasionam poluição sonora. Os dados são do Detran Goiás. Ainda conforme o órgão, no ano passado, foram 13.000 autuações desse tipo. Para tentar mudar o cenário, o Detran iniciou uma operação para coibir as irregularidades. Essa operação ocorre aqui na capital e em cidades do interior. O presidente do órgão, Valdir Soares, afirma que será verificado se a moto tem alguma alteração e se essa mudança está dentro daquilo que é permitido na lei de trânsito. E para isso a gente aproveita, Bonfim, e pede a colaboração daqueles grupos de motociclistas que às quintas-feiras transitam por Goiânia. Orientem, e essa campanha é também educativa, a troca dos escapamentos. E também aquelas empresas de delivery, várias empresas, restaurantes, pizzarias, que tenham motociclistas com essa característica, que os veículos serão retidos. É uma multa muito pequena, de R$200, mas terá guincho, terá pátio. Haverá ainda fiscalização relacionada a crimes contra o meio ambiente. Segundo o presidente Valdir Soares, a poluição sonora também é recordista de reclamações e existe um limite de decibéis que o veículo pode alcançar. Do barulho ensurdecedor de motocicletas com os escapamentos abertos, com veículos que passam em zonas residenciais ou zonas comerciais. E com base nessas informações, resolvemos fazer de forma permanente, de segunda a domingo, 6 equipes de policiais com veículos e motocicletas da Polícia Militar que farão de forma móvel em vários bairros, região noroeste, leste, sul, qualquer parte de Goiânia. Trazer tranquilidade para idosos, crianças, autistas, ao cidadão de bem, né, que vai colocar a criança para dormir, né, ou o idoso está dormindo e passa aquela motocicleta e aquele veículo de forma ensurdecedora. O condutor que for flagrado com escapamento com alteração irregular pode receber multa de R$ 195,23, além de receber 5 pontos na carteira de habilitação. O veículo fica retido até a regularização do problema. José Bonfim, CBN, Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h40. O empate sem gols do Palmeiras com o São Paulo no último domingo no Allianz Parque complicou a situação do Verdão no grupo D. Com esse resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira foi aos 17 pontos e com o empate da Ponte Preta no último sábado manteve 2 pontos de distância para o vice-líder da chave. O São Bernardo lidera com 22 pontos. Agora, faltando mais 2 rodadas, o Palmeiras tem alguns cenários para seguir a avançar para as quartas de final da competição. E João Fonseca estreia no Rio Open 2025 ATP 500 a partir das 20h10 desta terça-feira. O horário de início poderá ser alterado a depender da programação e duração das partidas anteriores. O adversário será o francês Alexandre Millet, atual número 60 do mundo e que disputou o ATP 250 de Buenos Aires, o qual Fonseca foi campeão. O europeu foi eliminado por Diger, que veio a perder para o jovem brasileiro na semifinal.
Maior evento de tênis da América do Sul, o Rio Open conta com 32 atletas na chave principal da disputa individual. Além de João Fonseca, estão os brasileiros Thiago Seboy Wild, Thiago Monteiro, Felipe Miligeni Alves e Gustavo Reid. Aos 18 anos, Fonseca é um dos principais nomes do campeonato e uma das maiores promessas do tênis mundial. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h41. A segunda-feira chegou ao seu final com os preços futuros do milho, registrando movimentações negativas na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 72,75 e R$ 80,40. Sem referência de Chicago, os vencimentos do milho brasileiro registraram pequenos recuos nesta segunda-feira. Apesar dessas quedas, a análise da Agroinvest aponta suporte para as cotações devido às preocupações com atraso no plantio do milho safrinha. Ainda nesta segunda-feira, a Secretaria de Comércio Exterior informou que o Brasil exportou 827 mil toneladas de milho até aqui em fevereiro, contra 1.713.000 em todo fevereiro do ano passado. Sendo assim, a média diária de embarques de milho está 8,3% menor do que a registrada no segundo mês do ano passado. Jornal Verde Vale. Bombeiros. 7h42, estamos começando agora o nosso espaço das notícias locais. Está liberado para você o nosso WhatsApp para você participar do nosso quadro A Voz do Cidadão. 996236881. 996236881. Esse é o nosso WhatsApp para que você participe conosco ativamente aqui do programa A Voz do Quadro, aliás, A Voz do Cidadão, né? Para tanto, você deve mandar mensagens, né? A gente não consegue ouvir áudio durante o programa, já que estamos ao vivo aqui. Então, por favor, digite aí o seu pedido, a sua reivindicação, reclamação, elogio, enfim, tudo aquilo que você aí na sua comunidade, no seu bairro, na sua rua estão precisando aí de ações por parte das autoridades competentes. Vamos então às ocorrências aqui do Corpo de Bombeiros, 16º Batalhão, bom dia a toda a corporação. Tivemos nas últimas 24 horas aí 5 ocorrências atendidas, né? Ações preventivas diversas e também um resgate de emergência clínica com convulsão. Segundo a corporação, não houve aí atendimentos de maior relevância nas últimas 24 horas que merecessem então maior destaque aqui por parte da corporação. No Jornal Verde Vale.